Olá, bom dia a todos. Como é que estamos? Deixa eu desligar o som. É um prazer estar com vocês pela manhã de hoje. A gente vai completando as nossas atividades. Temos programado para hoje uma atividade complementar sobre políticas públicas, né? E hoje em específico eu vou trabalhar com vocês o livro da Djamila, né? Que é o Pequeno Manual Antirracista. Mas antes de tudo eu queria combinar algumas coisas com vocês em relação ao nosso trimestre, né? Ao nosso trimestre, as nossas atividades, enfim, que são as seguintes, né? Muita gente não entregou aquele trabalho que a gente programou, né? Que era as ponderações, né? Semestrais, né? Então, do primeiro semestre. Então, eu vou criar uma atividade, até porque eu tenho que avaliar vocês para os trimestres, né? Eu tenho que avaliar vocês no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então, eu vou criar, depois da gente organizar aqui as nossas questões sobre políticas públicas, sobre a participação na Feira dos Direitos Humanos, uma atividade para que vocês respondam e me enviem referente ao primeiro trimestre, aí depois lá no segundo trimestre, como já estamos lá no final do segundo trimestre, uma outra atividade para o segundo trimestre, e no terceiro trimestre, lá em dezembro, a gente vai ter uma outra atividade para o terceiro trimestre, tá bom? Eu sei que a gente não está se vendo, né, presencialmente. Vocês vão poder fazer isso à distância, né, fazendo pesquisa, mas é importante que vocês escrevam sobre as impressões que vocês têm, sobre o que vocês entendem, né, sobre o que foi visto, o que foi trabalhado. Isso é importante para eu poder avaliar vocês no sentido de, olha, essa pessoa tem condições de passar, por exemplo, né? Fala, Manu. Quem mandou o primeiro trabalho que tu deu, tem que mandar esse de novo também? Não. Perfeita pergunta. Tá, quem mandou, porque é o seguinte, ó, eu sou o Jair Brum, né? Eu sou meio organizado. Então, assim, ó, se tu mandou para mim e eu não tiver, né, aí eu vou pedir para que tu reenvie novamente, tá? Que lá na Iônica, o que acontece? Como eu mandei pelo mural, eu acho, ficou tudo assim, sabe? Então eu fui pegando tudo, fui colocando em pastas no meu computador. Mas pode ser que eu tenha me passado e perdido algum, sabe? Pode ser que eu tenha esquecido alguém, enfim. Mas estou tudo organizadinho na minha pasta. O que eu vou fazer? Eu vou... não tem como fazer como no Meet, por exemplo, que eu vou lá clicar em cima de cada um de vocês e dizer que precisa. Então eu vou lá na Iônica e vou observar quem não tiver e vou mandar um recadinho. Ó, eu preciso que tu reenvie o trabalho ou envie o novo, tá? Fica tranquilo. Se tu não me entregou, né, vai ter essa oportunidade de entregar novamente. Não tem prejuízo algum, mas eu preciso lê-lo, né? Eu preciso ter uma impressão, fazer uma avaliação dele. Bom, o que houve? A neblina, né? Eu acho que o pessoal não veio à aula hoje, né? Então, a gente vai continuar os nossos estudos. Hoje eu preparei esse assunto. Eu espero que vocês consigam compreender, né, o que a gente vai ver hoje, que é bem interessante e importante, que tem a ver com a questão de se colocar no lugar do outro, né? Então, ou ainda, cuidar o lugar da onde nós falamos sobre o racismo, por exemplo, né? Então, nosso primeiro encontro sobre políticas públicas, essa semana está sendo isso, né? Nós estamos nos preparando para a terceira-feira da Procuradoria-Geral do Estado, né? Para que possa isso empolgar vocês a escreverem textos, né? Para participarem dessa... E depois eu queria saber de quem está aqui, né? Se vocês sabem de alguém mais que vai escrever, ou se vocês vão escrever com alguém, ou vou desenhar com alguém. Então, depois eu gostaria que vocês me dissessem. Mas o fato é que este assunto ele é muito espinhoso, né? Ele é um assunto que nos deixa
numa saia justa, né? Falar sobre racismo, né? Por quê? Porque geralmente a gente acha que racismo não é conosco, né? Racismo é com quem é racista, né? E aí eu li, depois que eu li o livro de Djamila Ribeiro, que é um livro pequenininho, eu percebi que todo mundo é racista. E eu vou explicar como é que é isso, né, e por que que isso acontece, né? Então, eu vou apresentar para vocês essa moça. Apresentar para vocês essa moça, que é a seguinte. Bom, ela é... Estão conseguindo enxergar, pessoal? Sim. Eu vou... É que tá aparecendo para mim que estava com problema. Só um pouquinho. Então, quem é Djamila Ribeiro, né? Ela é uma filósofa, ela é uma filósofa feminista negra, ela é escritora e acadêmica aqui no Brasil, que ela é formada pela Universidade Federal de São Paulo, e ela se torna bem conhecida justamente pela sua atuação na internet, né? E ela tem uma coluna também na Folha de São Paulo. Então, ela foi convidada para vários programas, da TV aberta e fechada, justamente porque este tema, o tema do racismo, se tornou algo bem pontual, né? Nunca deixou de ser, né? Mas com os acontecimentos nos Estados Unidos e tal, aqui no Brasil também houve um apelo, né, para essa temática. Então, ela havia lançado o livro dela em 2019 e caiu como uma luva, né? Por quê? Ora, porque na verdade esse tema começou a ser falado e as pessoas começaram né, a questionar aí a questão do antirracismo. As ideias expostas no livro da Djamila, elas têm uma preocupação em propor algumas ações que são extremamente importantes, concretas, para estimular o autoconhecimento das pessoas em relação ao racismo. Então, tipo, não só a pessoa branca perceber que ela é racista, né? Como a pessoa negra também perceber até que ponto ela sofre o racismo, ela perpetua o racismo, ela estimula o racismo, né? Então, a adoção de práticas antirracistas, né, é o que ela propõe também neste livro, que as pessoas adotem essas práticas. Por quê? Porque é através dessas práticas que vai se eliminar o racismo, né? Então, uma coisa bem forte que ela fala, e eu queria ouvir a opinião de vocês, é o seguinte, ó. Ela diz que não basta a gente dizer que a gente não é racista, né? Não basta a gente ficar sem ação alguma, né? Sem, tipo, não agir em relação ao racismo, né? Porque isso contribui com a opressão racista. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Vocês 6 que estão aí comigo hoje, o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essa afirmação da Djamila, né? O que vocês pensam? Será que se eu me calo em relação a alguma coisa que vejo, isso não me torna racista? Me torna menos racista? Eu estou neutro? Isso existe essa possibilidade de ser neutro em relação ao racismo? O que vocês pensam sobre o que ela afirmou ali? Eu vou colocar de novo ali para que vocês possam ler. E aí, o que vocês acham?
vou fazer a pergunta de novo. Ó. Sobre a questão do racismo, né? Vocês acreditam que se a gente não se manifesta, se a gente fica quieto em relação a alguma atitude racista, a gente está colaborando com o racismo ou a gente está neutro em relação a isso? A gente não contribui também, mas também não... Fala, querido. Pode falar, Manu. Eu acho que acaba colaborando, tipo, um pouco pro racismo. Que se tu tá vendo ali uma situação onde tá acontecendo um racismo forte, ou seja pequeno, qualquer que for, se tu não fizer nada, ou coisa assim, tu vai estar colaborando. Tá. É uma opinião forte, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, a Manu acredita que a atitude acaba sendo colaborativa com o racismo. Vamos ver aqui o que diz a Carolina. Acho que é uma atitude de negligência também. Sim. Então, a negligência que é de negar, de não intervir, é uma atitude de negar que existe. Né? Então, colabora também. Eu não sei se eu entendi. Isso, beleza. É isso mesmo. A Júlia coloca, porque a Júlia está aqui. Ah, está aqui, agora que eu vi. A Júlia Silva coloca, porque as pessoas vão muito pelo ditado de quem cala consente, mas não necessariamente tu seja racista. Bom, então aqui a gente já tem um contraditório, né? Quer dizer, já tem uma opinião diferente da opinião da Manu e da opinião da Carolina. Né? Então vamos lá. Vamos nessa. Então, olhem só, pensem comigo. Tem um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher não se mete colher. Todo mundo já ouviu falar isso, né? E o que a gente tem visto é realmente um extermínio, né, de mulheres através do feminicídio, né, assim, de maridos que são extremamente agressivos com mulheres, né, por N motivos, por ciúmes, por insegurança, por problemas psicológicos, por causa da bebida alcoólica, enfim, tem várias coisas, né? Inclusive não só com mulheres, né? Mulheres não com esposas, mas eu estou falando no sentido mais amplo também, né? Quantas meninas que que sofrem com namorados, que são os caras pirados aí e tal, que terminam o namoro, que terminam o noivado. Então, esse tipo de crime que a gente vai classificar, e a sociedade classifica, e a polícia classifica como feminicídio, né? Não é nem uma organização não governamental que classifica, mas né, uma classificação mesmo da criminologia. Isso acontece porque, obviamente, não há uma tentativa de impedir isso, né? Muitas mulheres, né, muitas meninas têm vergonha de dizer, de se manifestar em relação a esse tipo de atitude, né? Então, essa vergonha é o que por exemplo, que a Carol coloca ali, né? A Carolina coloca que é a negligência, né? Então, a pessoa ela não informa, ela não fala sobre isso, né? E mesmo que fale, e né, quantas situações a gente observou já de mulheres que estavam protegidas pela lei, Maria da Penha, por exemplo, né, que os maridos não poderiam chegar perto e os caras chegam perto e matam as pessoas, né? Porque realmente não existe um amparo, né, da polícia em relação a isso também, né? E isso não amedronta quem quer fazer o crime, né? Enfim, cara, é muito complicado. Mas o fato é que o que a autora pensa sobre isso, principalmente para vocês três que participaram, né? Para Manu, para Carol e para Ju. Vamos lá. Ela pensa o seguinte. Deixa eu tirar aqui.
cada um de nós está fazendo para combater o racismo? E aí ela vai dizer assim, ó, é importante ter em mente que para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como eu não vejo cor não ajudam. O problema não é a cor, mas o seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações sociais, ou melhor, se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre a negritude e também sobre branquitude. Então, em última análise, o que a Djamila está dizendo é que a gente se desacomode, né? Olá, bom dia. É que a gente se desacomode, é que a gente estabeleça aí fique numa zona de não conforto, né? E aí, Ju, se posicionar em relação a uma opressão é estar em desconforto. Mas, ao mesmo tempo que estar em desconforto, e aí eu te entendo muito bem, né? A gente tem medo de retaliações, né? A gente tem medo de ser oprimido, né? A gente tem medo da violência, né? A gente tem medo, enfim. Mas a gente não pode ficar quieto. Se a gente não pode, naquela situação, tomar uma atitude, que a gente tome uma atitude, né, que não seja percebido pelo autor da ação, né, mas que a gente tome uma atitude. Né? É para isso que tem aquelas vozes de Pat Donald na televisão, né? Eu não fui, não, eu vi que aconteceu. Quer dizer, o cara preserva a sua identidade, mas ele vai lá e denuncia a atividade, né? Então, o que a Djamila coloca é bem importante, que a gente tem que ter uma atitude pró-antirracista. E por isso, então, a gente deve se colocar, porque a negligência, como falou a Carol e a Manu, né, também, que ficar quieto perante aquilo que está acontecendo, a gente está contribuindo, a gente está colaborando, corroborando para que aquilo possa acontecer novamente. Vou dar exemplos assim, né? Que obviamente todo mundo já passou por isso, cara, porque é muito difícil para a gente reconhecer que a gente é racista. Então, eu reconheço, né, que eu sou racista, né? Eu fui racista e é uma dureza muito grande ficar tentando não ser racista, sabe? Porque isso está dentro da estrutura. E a gente vai ver um vídeo sobre isso, né? Sobre o racismo estrutural. Isso está numa estrutura social que é uma coisa que penetra na vida da gente, né? Então, a gente vê as coisas acontecendo assim desde criança e não consegue ver diferente. Então, por exemplo, eu fui durante muito tempo, tem vários exemplos, né, racistas. Eu fui durante muito tempo a estádio, quando o estádio do Grêmio era aqui no Olímpico. Então, eu ia no estádio, assistia jogos. Né? Então, a gente via cânticos racistas. Eu cantava cânticos racistas. Né? E olha como isso é uma coisa cultural, né? Mesmo cantando músicas racistas, eu não. Eu dizia, não, mas eu não sou racista, é porque é só a música, é uma brincadeira. Né? Então, olha só como as coisas são levadas, né? Em família também, né? Minha família é italiana, né? Então, assim, muito das famílias, beleza, ótimo, que bom que não, Ju, tá? Eu não estou dizendo, eu não estou fazendo isso aqui para ti, eu estou dizendo o que acontece comigo, né? A minha família, por exemplo, minha avó, meu avô, extremamente racista. Então, hoje, quando acontece alguma piada racista, por exemplo, em família, eu sempre me coloco contra. Eu sou o chato. E aí a gente vai ser o chato. Quando a gente é proativo, a gente vai ser assim, ih, lá vem chato, né? Falar. É só uma brincadeira, a gente está aqui brincando. Só que essas brincadeiras não se fazem, né? Não se fazem essas brincadeiras. Entende? Então, é muito ruim a gente ficar se colocando e sendo correto, né? A gente vai dizer, é politicamente correto. Justamente, político por quê? Porque tem que tomar uma atitude, né? Politicamente correto é aquela pessoa que está sempre buscando
né, respeitar o direito dos outros, né? Buscando uma pró-atitude. Vamos ver o que a Ju escreve aqui. Sim, senhor. Mas eu não discordei das meninas. Eu só quis dizer que quem se cala acaba consentindo com o racismo. Perfeito, então eu entendi mal. Então, mesmo que não seja racista, é preciso posicionar-se contra sempre. Ótimo, eu tinha entendido de outra maneira. Perfeito. Né? É isso que a autora pensa, eu também penso como ela. Né? Eu acho que a gente tem que se colocar, né? Se posicionar. Então, continuando aqui, a gente vai ver, por exemplo, que uma reflexão sobre as minorias raciais. Então, diz aqui, baseada no artigo 1º. E aí, esse artigo aqui, pessoal, esse artigo, ele eu vou começar a falar dos artigos, então, alguns artigos que eu separei que podem servir para ajudar vocês a pensar se vão escrever ou não alguma coisa para participar dessa feira, tá? Então, esse artigo primeiro está onde? Está na Carta dos Direitos Humanos, que foi publicada em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. A professora Fátima, acredito que deixou esta carta lá na Iônica para vocês terem acesso, né? Ela tem 30 artigos, tá? Então, eu separei o primeiro artigo, e sobre o primeiro artigo que a gente vai fazer o nosso... tipo, que eu planejei todas as minhas aulas, né? Tanto de políticas públicas quanto de racismo. Tá? Por quê? Olha o que diz o artigo. Olha que amplo que é o artigo. Né? Ele diz o seguinte. Artigo 1º. Diz ali, ó. Todos nascemos livres e iguais. Espera aí que não está... Como ser quem eu sou, né? Então, uma reflexão sobre as minorias sociais. Baseado no artigo 1º, diz o seguinte, ó, todos nascemos livres e iguais. Então, é muito importante, é muito caro que a gente entenda que a liberdade ela é algo irrefutável. Nós somos iguais, né? Iguais fisicamente, racialmente somos iguais, porque nós pertencemos à raça humana. Então, essa igualdade é que o artigo vai buscar na sua universalidade. Obviamente, a gente vai ouvir, sim, as pessoas dizendo: ah, mas a fulano de tal nasceu em um berço de ouro. Né? Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Quando alguém é cheio da grana, por exemplo. Ou ainda quando alguém tem mais oportunidades que a gente, né, em relação a algumas coisas. Muito bem. Independente do berço em que nasça, se nasça numa manjedoura, se nasce num berço de ouro, as pessoas são iguais, elas são seres humanos. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela tem como questão analisar as dificuldades enfrentadas pelas minorias, né? E quem são as minorias? São as minorias em direito. Então, é esta igualdade que a gente está dizendo aqui, né? A igualdade em direito. Eu posso nascer branco, eu posso nascer preto, eu posso nascer gordo, eu posso nascer magro, eu posso nascer baixo, eu posso nascer com deficiência física, eu posso nascer com paralisia cerebral, eu vou nascer, eu terei os mesmos direitos do que outro que nascer. Então, o outro que está vivo. Então, é esse o âmbito, né, dos diversos âmbitos sociais, o direito, a igualdade, a respeitabilidade, né? Então, como eu vou apresentar propostas, né, para que isso seja garantido? Seja garantido. De que maneira eu vou perceber injustiças sociais e vou buscar soluções para essas injustiças sociais lendo o artigo número 1, né, dos direitos humanos, que é todos nascemos livres e iguais. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Esse desafio ele nos permite pensar de que maneira, né, eu posso melhorar o mundo em que eu vivo. E aí a gente, essa semana foi emblemática, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu na Líbia, né? Daquela explosão
horrorosa, que até agora as autoridades não sabem se foi um acidente mesmo, né, ou se foi um ataque, mas tudo leva a crer que foi um acidente, até pela própria situação que estava lá acomodada, aquele monte de material químico, né, que estava de maneira irresponsável há muitos anos, acho que estava há 6 anos, né, no porto e tal. Então a gente fica pensando assim, cara, que loucura isso, né? Eu não sei vocês, mas eu ontem saí com a cachorra, a gente foi dar uma volta na rua para ela fazer um xixi, um cocô. Meu, eu fiquei pensando na situação das pessoas, do cotidiano delas, assim, e de repente aquela explosão, né, aqueles estilhaços de vidro e coisa vindo em cima de ti, né? O que fazer? É uma coisa que é impensável, né? Então, eu não quero que a gente resolva com este artigo, eu não quero resolver os problemas da situação da Líbia aqui com essa aula de hoje, né? Com o racismo existente na Líbia, no Egito, nos Estados Unidos. Não. Eu penso, e eu queria que vocês me dissessem, que a gente possa resolver problemas que estão próximos da gente. Que a gente possa combater, por exemplo, o racismo que está do nosso lado. Às vezes até dentro da gente, né? Então, a gente combatendo o racismo que tem dentro de nós ou do nosso lado, percebendo as coisas que estão acontecendo, a gente já vai estar contribuindo para a realização do artigo número 1, para que ele se concretize, né? Que é a questão da igualdade de todos. Então, eu não sei, eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês pensam, depois desse vídeo que eu vou passar agora. É um videozinho do Quebrando Tabu, vocês já devem conhecer, né, essa ONG e tal. Então, esse vídeo ele vai falar um pouco sobre o racismo estrutural. Porque, se vocês perceberam, a gente viu na última aula políticas públicas e o direito e a aquisição e como é que as populações foram excluídas do processo, né, de desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, de 1888, quando o escravo foi liberto, até 1988, quando nós temos a Constituição que temos agora, que é a Constituição Cidadã, se passaram 100 anos de exclusão social, de avanços e recuos, né, com ditaduras, né, com momentos de liberdade e tal. E aí, como é que nós estamos hoje? Tá? Então eu vou colocar para vocês esse vídeo, e aí depois do vídeo a gente bate um papo para ver o que vocês entenderam e como vocês podem observar isso que está acontecendo, que a gente viu na nossa vida. Tá? Vamos nessa. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens.
Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Então, esse vídeo, gurizada, ele mais ou menos que ele resume um pouco do que a gente falou, né, hoje, do que a gente discutiu. Eu queria ouvir de vocês, que a gente tem aí 5 minutos ainda de aula, né? O que vocês pensam sobre este vídeo? O que vocês acharam da aula, das aulas, né, que foram essas 2 aulas? Enfim, qual é a impressão de vocês? Sobre o vídeo, por exemplo. Eu concordo com tudo que a moça fala no vídeo, porque a gente tem, às vezes é bem, dá pra ver bem bonitinho, assim, tipo, que acontece esse racismo estrutural e às vezes as pessoas não fazem nada pra tirar ele da sociedade. E as aulas foram bem legais, os temas discutidos, e são temas bem interessantes para se fazer o trabalho. Certo. Todos os temas que a gente coloca... Aliás, o nome do vídeo é Racismo Estrutural Desenhado, né? Porque além do... o fundo, né, todo colorido, né? Cada imagem, tudo que ela fala vai mudando a cor e vai aparecendo
a escrita, né? Isso na neurolinguística é bem importante, porque o espectador ele vai assimilando mais, né, a ideia do texto narrado. Enfim, mas o fato é, gurizada, que as aulas que eu planejei para essa semana, elas podem ser prolongadas, eu posso voltar a fazer uma outra aula, se vocês quiserem, sobre o nosso tema, que é o artigo número 1. Então, eu vou ficar em cima do artigo número 1, a minha contribuição com vocês para esse trabalho, no sentido de deixar vocês bem à vontade para perguntar para mim, né, sobre se eu posso ajudar vocês sobre a questão da inclusão, né, e do antirracismo, né, sobre a questão das liberdades, da respeitabilidade, da realização de políticas públicas. Então, basicamente, o meu papel para ajudar vocês aí é isso, né? Vocês são meus alunos já desde o ano passado, né? Vocês sabem que eu, seguido em aula, eu vou buscando, vou trazendo, vou fazendo comparações, né, em relação à questão de inclusão, de problemas sociais. A gente vai analisando, além, obviamente, da aula, do conteúdo que a gente trabalha, eu sempre vou trabalhando esses outros conteúdos com vocês. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente já está no minuto final de aula aqui, né? Que vocês possam se inspirar para escrever, para desenhar, para fazer um poema, para fazer uma letra de música. Fiquem bem à vontade. Os outros professores estão trabalhando nesse sentido também, né? Que é uma coisa muito legal. Até os professores da exatas, né? Que é mais legal ainda. Então, eu espero que vocês aproveitem esse fim de semana, né? Se cuidem, por favor, descansem e segunda-feira a gente está de volta e aí sim a gente continua com os nossos conteúdos e vamos ver o final do período populista e início do período da ditadura militar. Certo, pessoal? Um beijo para vocês, um bom fim de semana, aproveitem, hoje é sexta-feira, aquele abraço, tchau. Tchau, tchau, tchau.